Começa agora mais um episódio do podcast Conexão ad Unicamp, gravado no auditório da associação no dia 12 de agosto de 2025. Acompanhe esse e outros episódios pelo canal oficial da Unicamp no YouTube ou, se preferir, nas principais plataformas do gênero. O Brasil enfrenta um dos piores retrocessos socioambientais desde a redemocratização, com a aprovação do chamado PL da Devastação. Para falar desse assunto, convidamos o historiador Luiz Marques, professor livre-docente aposentado e colaborador do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo. Dedica-se há 15 anos à pesquisa sobre crises socioambientais contemporâneas. É autor de obras de referência como O Capitalismo e Colapso Ambiental, editado pela editora da Unicamp. O Decênio Decisivo, Propostas para uma Política de Sobrevivência, da editora Elefante. E Ecocídio, por uma Agricultura da Vida, pela editora Popular, agora em 2025. Nessa entrevista, nós vamos falar sobre o PL da Devastação, que flexibiliza o licenciamento ambiental impulsionado pelo agronegócio e chancelado pelo Congresso. Ameaça biomas, comunidades tradicionais, agricultura familiar e direitos conquistados. Eu sou Cristina Segato. E eu sou Paulo Samartim. Nós somos jornalistas na Unicamp e damos as boas-vindas ao nosso convidado. Professor Luiz Marques, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e estou ansioso aqui para a nossa conversa. Maravilha, professor. A primeira pergunta é: o PL da Devastação reformulou o licenciamento ambiental, ampliando a licença por adesão e compromisso para empreendimentos de médio impacto. É uma prática criticada por ambientalistas e considerada inconstitucional até pelo STF. Qual que é o alcance e os riscos desse retrocesso, professor? Bom, ele tem quase 400 itens, né? Quase 400 dispositivos. E basicamente ele representa, se quisermos reduzir o conjunto da obra a uma única expressão, como você mesma disse, é o maior retrocesso na história do marco civilizatório fundamental da sociedade brasileira desde 1988, que é exatamente, então, o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental basicamente, é uma forma que a sociedade encontrou para monitorar e impedir que haja intervenções na nossa relação com a natureza, na nossa relação com a biosfera, a nossa relação com o sistema Terra, de forma geral, relações que sejam destrutivas, que sejam basicamente destrutivas. E ela serve também para minimizar, então, quaisquer eventuais prejuízos que possam ocorrer dentro desse conjunto de iniciativas possíveis que estão envolvidas na atividade econômica. Então, o PL da Devastação, ele tem um nome que lhe é exatamente próprio, ou seja, ele é um projeto de lei aprovado que permite a devastação da natureza, né? Em nome de princípios, retoricamente falando, sobre o desenvolvimento, mas que, na verdade, apenas abre a porta para que empresários, sobretudo do agronegócio, da mineração, das empreiteiras, mas, sobretudo, do agronegócio, possam desenvolver os seus negócios sem quaisquer controle social, sem qualquer controle democrático, sem qualquer possibilidade de que a sua intervenção seja monitorada. Então, é isso. Basicamente, é o fim de um marco civilizatório que é fundamental na história da humanidade e na história da sociedade brasileira. Professor, o presidente Lula vetou dispositivos do PL, né? Como os que autorizavam o autolicenciamento
para empreendimentos de médio impacto. E esse autolicenciamento, a análise que se fazia que enfraquece a proteção da Mata Atlântica, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, né? Na sua avaliação, esses vetos, eles foram suficientes para impedir o pior ou apenas reduzem o ritmo da devastação? Olha, são 63 vetos, né? Esses vetos, basicamente, almejam isso que você disse, o autolicenciamento, não é? Que, digamos assim, seria o aspecto mais grotesco, digamos, né? Desse PL da devastação, claramente o mais grotesco, porque basta que, então, eu diga que o meu empreendimento é correto para que ele se torne correto. Né? Coisa mais... tem um lado até grotesco, ridículo. Isso está vetado. Ele vetou também a municipalização, estadualização. Isso também é importante para evitar uma guerra, né, entre os municípios. Né? Eu ofereço mais facilidades, né, para empreendimentos destrutivos do que o outro município, então isso evita essa guerra entre os municípios. E também a proteção, então, não é, das populações da floresta, das populações indígenas e quilombolas. Então, isso claramente tem uma dimensão muito positiva. Lá, como você disse, ele reduz, não é? Ele procura reduzir, então, o estrago que essa nova lei deixa, né, libera, de forma geral. Agora, há uma questão que é muito importante, há duas questões que são muito importantes, que eu acho que seriam necessárias que a gente tivesse bem presente. A primeira é o fato de que ele não vetou os licenciamentos que são considerados de interesse estratégico. E, claramente, por interesse estratégico aqui, nós sabemos, todos, não é um segredo de polichinelo, que se trata, então, da exploração de petróleo na Amazônia. Em função, exatamente, então, porque essa questão do interesse estratégico foi introduzida, como se sabe, pelo senador Alcolumbre, que é do Amapá e que tem um grande interesse na exploração de petróleo na margem equatorial. Então, a ideia de que o licenciamento seja minimizado ou mesmo abolido num empreendimento de interesse estratégico coloca, em primeiro lugar, a questão, portanto, da exploração do petróleo na margem equatorial, que é claramente uma catástrofe, né? Se trata de alguma coisa inaceitável, sob qualquer ponto de vista. Em segundo lugar, a questão do que é de interesse estratégico é alguma coisa que não é claramente definida. Então, o interesse estratégico pode ser, por exemplo, criar uma segunda hidrelétrica na Amazônia do tipo Belo Monte, pode ser considerada estratégica. Ou asfaltar uma estrada no meio da floresta amazônica, também pode ser considerado estratégico. O que é um interesse estratégico? Quem define o que é estratégia? Né? Então, isso é uma forma de, naturalmente, uma forma subreptícia de dizer que tudo pode, desde que seja considerado estratégico. Então, esse é o primeiro aspecto que nos leva, né, me leva a pensar que, na verdade, a parte mais importante, ou um dos aspectos mais importantes desse PL da devastação foi mantido, né? Foi sancionado pelo governo Lula. Basta que haja, então, interesses estratégicos e quais sejam eles, ninguém ainda definiu com clareza isso. Por exemplo, atrair uma indústria automobilística para um Estado pode ser de interesse estratégico, pode ser considerado de interesse estratégico. Então, claro que essa palavra interesse estratégico é uma forma de dizer que tudo pode. A segunda questão que eu acho que é importante a gente ter em conta é o fato de que esse PL foi aprovado por 266 deputados. Ora, para que o veto seja derrubado, bastam 256 votos, 257 votos. E, portanto,
os deputados que aprovaram o PL da devastação podem derrubar esses vetos. Podem derrubar todos os vetos. Podem fazer com que o PL da devastação passe integralmente. Então, isso nos mostra que há uma correlação de forças muito desfavorável para a sociedade brasileira e que nós temos um Congresso que está, vamos dizer assim, completamente estruturado em torno de interesses que não são os interesses da sociedade brasileira. Né? Basta lembrarmos que a Frente Parlamentar da Agropecuária, na Câmara dos Deputados, ela agrega 303 deputados num conjunto de 513. E a essa Frente Parlamentar da Agropecuária, grande parte dela, inclusive, é composta de fazendeiros, próprios fazendeiros, e aliados de primeira hora, né, aliados, em princípio, com essa Frente Parlamentar da Agropecuária, que nós chamamos a bancada do boi, né, são a bancada da Bíblia e a bancada da bala, não é? A bancada composta, inclusive, por militares, policiais militares, etc, etc. Então, nós temos aí uma situação de um Congresso que foi eleito democraticamente, que representa, portanto, um conjunto das opções dos eleitores do Brasil, mas que não representa os interesses do Brasil. Os interesses do Brasil são radicalmente diferentes dessa composição. Quais são os interesses do Brasil? Bom, em primeiro lugar, diminuir a desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, sob qualquer parâmetro, qualquer métrica. Né? Pegar, por exemplo, o índice de Gini, por exemplo, ou qualquer outra que quisermos. Né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a primeira tarefa de uma sociedade brasileira, e exatamente a pauta do presidente Lula, é a diminuição da desigualdade. Em segundo lugar, o Brasil é o país biologicamente mais rico do mundo. Né? Há 17 países considerados biologicamente megadiversos, ou seja, em quantidade de espécies endêmicas. 17 países no mundo apenas. 5 desses países são amazônicos. Desses 17, 5 são amazônicos. E o Brasil é o primeiro deles. É de longe o país biologicamente mais rico do mundo. Isso é um patrimônio que é do povo brasileiro, que é da humanidade. E o Brasil tem, portanto, um enorme direito, a sociedade brasileira tem o direito e a responsabilidade de conservar esse patrimônio biológico, do qual nós dependemos, de resto, existencialmente. Não se trata apenas de um altruísmo, de reconhecer o direito das outras espécies, o que é fundamental. Não estou diminuindo esse aspecto. Mas, além desse aspecto, existe o fato de que nós dependemos existencialmente da integridade da biosfera, da integridade dessa riqueza biológica. Então, um exemplo muito simples. A destruição da Amazônia está em pleno curso. Nós já, desde 1970, desde a abertura da Transamazônica, nós já desmatamos completamente, eliminamos, suprimimos, corte raso, 870 mil quilômetros quadrados da Amazônia, que significa mais de 20% da área original da floresta amazônica na porção brasileira. E essa floresta é fundamental para que haja recursos hídricos no Brasil, inclusive para o próprio agronegócio. Ela é também um refrigerador do planeta. É um refrigerador. O Brasil já está com temperaturas máximas de 44,8 graus Celsius. E nós sabemos muito bem que nessas temperaturas não há fotossíntese. A máquina da fotossíntese é completamente emperrada. E, portanto, nós não temos nenhuma segurança alimentar, mantendo a destruição da Amazônia e de demais biomas brasileiros. Se pegar o Cerrado, por exemplo, o Cerrado é o berço das águas no Brasil, não é? Pelo menos 8 grandes bacias hidrográficas nascem no Cerrado, e nós estamos destruindo o Cerrado. Mais da metade do Cerrado já foi eliminada pelo agronegócio. Se transformou em soja ou em pastagens. Então, esse é um outro interesse estratégico do Brasil que não está contemplado no Congresso brasileiro. Né? Se vocês pegarem outra questão importante, é a segurança sanitária. Né? O Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Nós sabemos, a ciência já demonstrou abundantemente que os agrotóxicos são, e não precisaria nem que houvesse essa demonstração, certo? Os agrotóxicos são veneno
certo? Nós estamos envenenando a natureza para garantir a produtividade agrícola numa guerra que é perdida de antemão contra a natureza. Nós sabemos, qualquer pessoa sabe isso, não precisa ser um biólogo, não precisa ser uma pessoa estudiosa do assunto. Quando você joga agrotóxicos visando uma espécie, você mata as outras. E mesmo aquela espécie que você visa, parte dela vai resistir. Isso leva a que você crie, portanto, uma resistência mesmo naquela espécie que é visada, e, portanto, você vai precisar usar mais agrotóxicos para ter o mesmo resultado anterior. Isso está claramente demonstrado na prática, né? Nós estamos hoje usando, desde 1990 até 2021, os dados da FAO, o Brasil aumentou, quintuplicou o uso de agrotóxicos. Quintuplicou o uso de agrotóxicos e continua na mesma atuada, na mesma questão. Inclusive, o próprio glifosato, por exemplo, o glifosato que foi vendido, não é? Que é um herbicida que foi vendido como uma maneira de diminuir o uso de agrotóxicos, porque a partir de sementes transgênicas, né, eles poderiam, então, diminuir o uso de agrotóxicos. Na verdade, o glifosato já está perdendo a sua eficácia e ele está sendo agora usado como um coquetel com outros agrotóxicos, com outras fórmulas ainda mais tóxicas, e isso tem uma implicação direta, um impacto direto na saúde humana. Né? O Brasil é um dos países que está sofrendo de diversos desequilíbrios hormonais, aumento do câncer, etc. E está mais do que demonstrado que o agrotóxico é um dos agentes causadores disso. Portanto, o uso de agrotóxico no Brasil é atentatório à saúde pública. Né? Então, o Brasil é o país que quintuplicou, como eu disse a vocês, tá certo? É o país que mais aumentou o uso de agrotóxicos depois do Paraguai. Mas por que o Paraguai? Porque grande parte das fazendas do Paraguai estão na mão de brasileiros, sobretudo nos territórios do Paraguai que são limítrofes com o Brasil. Então, basicamente, é essa a situação, uma situação em que o agronegócio está pondo em risco qualquer possibilidade de viabilidade da sociedade brasileira. E o PL da devastação é, digamos assim, o coroamento, não é, desse processo. Professor, retomando esse assunto, numa entrevista recente sua para o site O Joio e o Trigo, no ano passado, você disse que o agronegócio é o principal inimigo do Brasil e defendeu que ele seja, entre aspas, extirpado. Dentro desse argumento, dentro dessa colocação tua, no atual contexto do PL da devastação, qual é o agravamento desse quadro? Olha, o agravamento é claro, né? Eu vou dar alguns dados, assim, muito singelos, né? Dados da imprensa, né? Alguma coisa que nós lemos todo dia na imprensa, ou se quisermos um pouquinho mais de alguma coisa um pouco mais especializada. Pegue, por exemplo, o MapBiomas, né? O MapBiomas mostra, através de medições satelitárias, etc., que a área queimada no Brasil, em 2024, cresceu 90% em relação a 2023, né? Sendo que de janeiro a novembro de 2024, nem tomando ainda o mês de dezembro de 2024, 17 milhões de hectares dessa área queimada está na Amazônia, né? Está na Amazônia. Se você pegar a questão dos solos, mais uma vez a questão do agronegócio, né? O mapeamento que foi feito agora, final de 2024, revela que 38% dos solos da América Latina e do Caribe estão degradados. De quem é a culpa disso? Do agronegócio, né? Do agronegócio. Isso foi feito por quem? Pela Exalc, o mapeamento liderado pela Exalc, e pelo Centro de Estudos de Carbono na Agricultura Tropical, da USP também, né?
mostra exatamente isso. Então, 38%, né? 28% dos solos da região estão em condição moderada, em 34%, apenas 34% hoje apresentam uma boa saúde. Por quê? Por causa do agronegócio, né? Se vocês pegarem a Mata Atlântica é o bioma brasileiro, riquíssimo em biodiversidade, mas o mais destruído desde 1850. Até 1850 ela estava praticamente íntegra. De 1850 para cá, ela perdeu, e quando eu falo íntegra, íntegra, ou seja, 1.300.000 quilômetros quadrados de Mata Atlântica. Pouco desses 1.300.000 quilômetros quadrados haviam sido destruídos. Hoje nós estamos reduzidos a, dependendo do fragmento que você considerar, né, 3 hectares ou 100 hectares, mas vamos dizer, menos de 20% da Mata Atlântica hoje permanece ainda de pé. Ora, a Mata Atlântica, que é exatamente a mais ameaçada, o mais ameaçado dos Estados Unidos, perdeu 22% da área nativa por eventos climáticos extremos em 2024, né? Por causa das chuvas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Significa que nós estamos perdendo de uma maneira brutal aquilo que nos resta ainda da riqueza biológica do país e da nossa viabilidade como sociedade. Vou pegar um último dado apenas, para não ficarmos aqui, vamos dizer, afogados em dados, mas veja, a degradação da Amazônia. Né? Voltemos à Amazônia. A degradação da Amazônia cresceu 163% em 2 anos, 2022 e 2023. Né? Então, esses são dados que mostram que nós deveríamos estar, ao contrário, completamente empenhados, engajados na conservação daquilo que resta do nosso sistema, da nossa viabilidade. Porque se eu tivesse que explicar numa única frase o tamanho do problema, é dizer o seguinte, quer dizer, nenhuma sociedade, as nossas sociedades foram educadas na ilusão de que nós podemos viver de uma maneira relativamente autônoma em relação à natureza. Mas isso é errado, isso é um erro elementar que qualquer criança da escola primária talvez possa entender, mas um deputado não pode. Que significa o seguinte, quer dizer, as sociedades elas só podem existir se as bases biofísicas da natureza permitirem que ela exista. E nós estamos destruindo as bases biofísicas. Nós quem? Não é apenas o agronegócio, a mineração também está fazendo isso. Não é? Claro, a construção de infraestrutura, de estradas, a expansão, o inchamento das áreas metropolitanas, a invasão de espécies nativas por causa da globalização também do comércio e assim por diante. Então, nós estamos perdendo, nós estamos erodindo as bases biofísicas. Isso significa, portanto, o sistema climático, a biosfera, a pureza da água e do ar que nós respiramos. Né? É isso que nós estamos perdendo. E sem isso, nenhuma sociedade se desenvolverá. Qualquer que seja o modelo de sociedade, não estou falando de que o modelo A ou o modelo B, qualquer modelo de sociedade não pode se desenvolver se ela não tiver, se não houver as bases biofísicas que permitem que ela exista. E o que nós estamos perdendo é exatamente essas bases. Então, sabe, é tão elementar, é tão primário, é tão simples, que dá até vergonha de dizer uma coisa como essa, mas é preciso dizer porque as pessoas aparentemente não conseguem entender aquilo que é o mais elementar possível. Então, a ideia de que o óbvio é o mais oculto, mais uma vez volta à cena, né? Nós estamos falando de desenvolvimento, de crescimento de PIB. Isso não tem interesse nenhum para ninguém, só para o capitalista que quer ganhar dinheiro a curto prazo, mas nem ele vai ganhar dinheiro a médio prazo, inclusive o próprio agronegócio. Certo? Porque não há agricultura se não houver solos, não há agricultura se não houver clima, não há agricultura se não houver chuva na hora certa. E eles sabem isso. E sabe o que eles fazem sabendo isso? Eles
pedem cada vez mais renúncia fiscal, cada vez mais apoio do Estado brasileiro para que a atividade deles permaneça viável. Então, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, declarou há poucos dias que o Brasil o agronegócio se beneficia de uma renúncia fiscal de 158 bilhões de reais por ano, de renúncia fiscal. Aquilo que qualquer outra atividade estaria pagando e o agronegócio não está pagando. Por que isso? Porque se não houver isso, o agronegócio já não é mais viável. Ele já não é. As perdas, as quebras de safra, as perdas, são cada vez mais frequentes. O agronegócio hoje é um negócio de alto risco. É um negócio ele não era de alto risco. Isso é um trabalho muito bem feito, publicado em 2019, mostrando exatamente as áreas para o cultivo de arroz, de feijão, de soja e de milho, as áreas de baixo risco e as áreas de alto risco, comparando 1990 com 2025. Mostrando claramente como as áreas de alto risco são hoje muito maiores do que as áreas de baixo risco em 1990, do que as áreas de alto risco em 1990, que eram pequenas. Então, a ciência já demonstrou, mas não precisaríamos nem da ciência, bastaria o senso comum, bastaria o cidadão que é capaz de detectar padrões de causalidade, padrões de probabilidade, padrões de plausibilidade. Qualquer cidadão entende que não é assim que pode funcionar uma sociedade. Não é assim que pode funcionar uma sociedade, um planeta que produz 90 milhões ou algo do gênero de soja no Mato Grosso e na Amazônia para transportá-lo a mais de 10 mil quilômetros através de navios movidos a diesel, emitindo enormes quantidades de gás de efeito estufa, para a China ou para a Europa ou para o Oriente Médio, para o que quer que seja, para outros continentes. Como é que nós chegamos a esse nível de demência? É isso que eu me pergunto o tempo todo. É uma demência. É simplesmente uma demência. Quando nós sabemos que a alimentação, basicamente, tem que ser feita próxima do consumidor. Ela tem que ser feita sem uso de veneno. Ela tem que ser feita para gerar prosperidade para o produtor e para o consumidor. E nós sabemos que o agronegócio é um enorme produtor de pobreza, de trabalho análogo à escravidão, de regressão do índice de desenvolvimento humano. Então, é simples. Eu não sei por que as pessoas não sei por que eu não sei explicar como nós chegamos a esse nível de barbárie, de não compreensão daquilo que é elementar, daquilo que qualquer pessoa sabia desde sempre. Mas hoje, aparentemente, nós não sabemos. Professor, no seu livro, né, o título já é descritivo do que ele trata, né? O capitalismo em colapso ambiental. A questão é tratada, então, todo esse olhar trágico, né, que você traz aqui para nós, ele também tem que ser olhado do ponto de vista do modelo econômico e ideológico que está em curso, né? Fala um pouco sobre isso para nós. Olha, a primeira coisa que nós temos que, né, para nos entendermos, é o que eu entendo por capitalismo, né? Porque no século XX nós entendíamos que havia o capitalismo e o socialismo, né? Então, não é essa definição do século XX que eu adoto. O capitalismo é um sistema globalizado que inclui, portanto, os países que foram socialistas ou que ainda denominam socialistas, como é o caso da China. Eles falam em socialismo à moda chinesa, etc., etc., mas são grandes potências capitalistas. E o capitalismo é um sistema que pode se definir basicamente pela ideia de que o sentido da atividade econômica é a reprodução ampliada daquele investimento, ou seja, do capital. O capitalismo se chama capitalismo porque ele está baseado na ideia de capital. E qual é a razão de ser do capital? É aumentar. Ele é, portanto, um sistema basicamente expansivo. Basicamente, ele é um sistema que precisa crescer para existir.
E ele é, portanto, um sistema que não cabe no planeta, porque o planeta é um planeta finito, né? Ele 1000 vezes, 1 milhão de vezes, já se repetiu a frase do Kenneth Boulding, né? Quem acha que um sistema, qualquer sistema, pode crescer indefinidamente dentro de uma estrutura finita, ou é um louco, ou é um economista, né? Então, essa frase, ela resume, embora seja de um jeito jocoso, mas ela resume exatamente a essência do espírito capitalista. O espírito capitalista significa que a atividade econômica só tem sentido se, ao final do ciclo econômico, eu tiver obtido mais lucro, mais capital, né, o lucro que será revertido em capital, do que no início do ciclo econômico. E, portanto, um sistema que não pode existir se ele não for expansivo é um sistema que, evidentemente, está fadado ao colapso. E é o que está acontecendo hoje. Já está acontecendo hoje. Nós estamos, né? As pessoas me perguntam, mas quando haverá o colapso? Não, o colapso não é um fato, o colapso não é um marco temporal específico, vai acontecer em 2030, em 2040. O colapso é um processo que está acontecendo. E está acontecendo, e uma característica fundamental desse processo no momento presente é a sua aceleração. Em qualquer parâmetro que você me perguntar, qualquer um. Comecemos pelo clima, né? O aquecimento global. Se nós pegarmos 40 anos, 1970 a 2010, 40 anos, qual era a taxa de aquecimento na época, nesses 40 anos? 0,18 graus Celsius por década. Tá? Em 40 anos, a cada década, o aquecimento médio global, terrestre e marítimo, combinados em relação ao período de referência convencionalmente chamado pré-industrial, 1850 a 1900, estava aquecendo 0,18 graus Celsius por década. De 2011 até 2025, ou 24, com projeções até 2050, nós estamos, portanto, metade mensuração, metade projeção, nós estamos aquecendo a uma taxa de 0,27 graus Celsius a 0,36 graus Celsius por década. Ou seja, um aumento de 50%, na melhor das hipóteses, a 100% na pior das hipóteses, né? De 0,18 para 27 ou de 0,18 para 36. Nunca houve, nos registros geológicos aos quais nós temos acesso, um aquecimento tão rápido como o que está ocorrendo agora. E o grande problema do aquecimento não é a magnitude do aquecimento, é a sua rapidez. Porque se você aumentar 10 graus ao longo de 1 milhão de anos, ou de 100 mil anos, você se adapta. Mas se você aumenta 1 grau médio no planeta, num período, numa escala de tempo, num horizonte de tempo de 2, 3, 4 décadas, você não se adapta. Os organismos humanos e os organismos endotérmicos, de forma geral, né, aqueles que têm que despender energia para manter a sua temperatura, a nossa temperatura interna de 36 graus, 37 graus Celsius, nós despendemos muita energia para isso e nós não sabemos nos adaptar a uma mudança de temperatura. O único recurso que a evolução nos permitiu é a transpiração, certo? E isso tem um limite muito, muito pequeno. Então, nós não podemos nos adaptar a um mundo 3 graus Celsius mais quente, por exemplo, em relação ao período pré-industrial. Nós já estamos em 1,5 graus Celsius, aproximadamente. Portanto, nós temos diante de nós uma certeza, não é uma probabilidade, é uma certeza. Porque o sistema climático tem uma inércia. Não é? Já está pré-determinado o aquecimento que nós teremos no futuro. Agora, esse aquecimento pode ser desacelerado ou acelerado. Nós estamos acelerando esse aquecimento. E uma das maneiras pelas quais nós estamos acelerando esse aquecimento é pela queima de combustíveis fósseis, antes de mais nada, e pela destruição da biosfera, pelos desmatamentos, sobretudo, pelos incêndios que estão sendo provocados, basicamente pelo agronegócio, não apenas no Brasil, mas o Brasil, como é o país mais rico biologicamente do mundo, é o lugar onde isso
O Brasil é o protagonista dessa destruição, no que se refere à destruição da natureza, porque onde nós é o país que mais tem natureza. Então, nós somos o protagonista disso, né? Então, 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil provém da atividade do agronegócio, né? Desmatamento e emissão de metano pelos rebanhos bovinos, que são ruminantes. A atividade entérica deles produz metano. O metano é um gás de efeito estufa extremamente mais poderoso do que o CO2, inclusive, né? Num horizonte de tempo de 20 anos, ele é mais de 80 vezes mais poderoso na sua capacidade, né, de aquecimento global do que o CO2. Então, essa relação capitalismo e colapso ambiental, né, esse E, né, essa conjunção E, ela, na verdade, significa uma relação de causalidade, né? Colapso ambiental por causa do capitalismo, né? Não há dúvida nenhuma. Então, nós temos que agora rumar para um outro modelo de civilização. Um modelo de civilização que faça as pazes com a natureza, que permita com que a humanidade, a espécie humana, essa espécie autodesignada sapiens, né? Não sei quem que designou essa espécie de sapiens, a não ser ela própria, caiba na biosfera, seja capaz de viver na biosfera sem a destruir, porque ela depende da biosfera para a sua própria sobrevivência. Sabe, a ciência é clara, mas eu repito, não precisávamos da ciência para saber isso, bastava ter um pouco de bom senso, mas a ciência é extremamente útil porque ela demonstra isso, ela quantifica essas questões, ela demonstra isso através da evolução de consensos, né? Esses consensos hoje são absolutamente estabelecidos, são os mais monolíticos, né? A ideia de que os gases de efeito estufa aquecem o planeta é talvez um dos consensos mais monolíticos da história da ciência, né? Talvez comparável com a gravidade apenas, entende? Quer dizer, com a força da gravidade. É nesse nível que nós estamos falando. É como se nós não estivéssemos acreditando na força da gravidade, entende? Ao duvidar da relação entre a densidade, a concentração atmosférica de gás de efeito estufa e a temperatura do planeta. Professor, como o senhor disse aí, nós somos os protagonistas pela emissão de gases, pelas queimadas, e somos também, o Brasil é protagonista agora do maior encontro ambiental, a COP30, né? Como que a gente vai ter esse evento no Brasil com o PL da devastação? Como é que vai ser essa dinâmica? Então, o Brasil poderia, né? O Brasil, na COP28, em 2023, o Brasil, Lula estava presente, o Brasil entrou na COP28 como um herói. Sobretudo porque, né, nas COPs anteriores, era o Bolsonaro, que era, evidentemente, não vou nem dizer, um homem sem qualificação qualquer. Ao contrário disso, Lula era um presidente que tinha conseguido forjar uma coalizão e retomar, então, uma pauta, inclusive no âmbito de promessas de campanha, de recolocar o Brasil numa posição decente, né? Podemos até dizer, de uma maneira um pouquinho ufanista, né? De liderança, não importa. Ora, foi assim que o Brasil entrou na COP28. E o Brasil saiu da COP28 completamente desmoralizado ao ter aceitado ser membro da OPEP+, né? Ou seja, um membro do Conselho de Nações que pertence ao Conselho, né, da Organização de Países Exportadores de Petróleo. O Brasil é hoje o 8º maior. O Brasil é um país petroleiro, né, o 8º maior produtor de petróleo do mundo. E há planos do Ministério das Minas e Energia para que a gente passe para ser o 4º país maior produtor de petróleo do mundo, que é simplesmente um surto de demência da parte do Ministério do Ministro.
não, inclusive do ponto de vista técnico, nós não conseguiríamos fazer isso. Mas não é da questão técnica que eu estou falando do ponto de vista ambiental. Então, o Brasil hoje tem uma situação extremamente vulnerabilizada, porque ele está, ao mesmo tempo, fazendo leilões de petróleo gigantescos É importante. Deixa isso. para aumentar a sua produção de petróleo. O Estado brasileiro está agora, então, promulgando uma lei que, mesmo que tenha sido vetada em parte pelo presidente Lula, é uma lei extremamente destrutiva. Então, a posição do Brasil hoje é uma posição de hipocrisia, né? É uma posição contraditória, ela não tem nenhuma credibilidade para se colocar como a liderança de um processo de contenção das mudanças climáticas. Lamentavelmente. Perfeito. Professor, o decênio decisivo, 2023, você coloca a perspectiva, né, de que o mundo está diante de uma janela crucial de mudança climática e social, né? A partir deste olhar e dessa perspectiva, qual seria o cenário para os próximos 5 a 10 anos no Brasil, em termos de política ambiental, né, e de democracia ambiental? De democracia ambiental, você me pergunta, depende muito de nós. Veja, a gente pode... o Brasil se degladeia um pouco entre as pessoas que apoiam o Lula de forma, vamos dizer assim, irrestrita, e aquelas que criticam o Lula de forma irrestrita. Eu sou um apoiador do Lula, não irrestrito, mas sou um apoiador do Lula no sentido que eu sou um eleitor do Lula. E serei um eleitor do Lula se ele se apresentar novamente em 2026, como sempre fui desde que ele se apresentou como candidato. Portanto, eu posso me considerar um apoiador do Lula. Mas alguma coisa da qual nós temos que ter total consciência não depende do Lula, depende da sociedade brasileira. Não adianta nós outorgarmos a qualquer indivíduo, por mais bom ou mal ele seja, a capacidade de decidir sobre o nosso futuro. Depende de nós, depende da sociedade, depende da nossa capacidade de nos organizar, de estabelecer padrões de exigência, de nos expressar de forma clara através dos partidos, através dos sindicatos, através das organizações sociais, através da sociedade civil de forma geral, através da igreja, através das grandes instituições através das quais a sociedade civil se organiza e exigir, pautar o governo. Por isso que nós somos uma democracia, teoricamente falando, é um governo do povo para o povo e pelo povo, tá certo? Então, mas nós não temos essa cultura de pautar o Estado brasileiro, não é? De exigir do Estado brasileiro que ele se comporte segundo as exigências e as necessidades, as demandas e as carências da sociedade brasileira. Estou falando do Brasil, poderia falar de outras sociedades também. Umas são iguais, outras são melhores, outras são piores que o Brasil. Mas no caso do Brasil, nós estamos numa situação de grande inércia social. Não em todas as partes. Por exemplo, os indígenas no Brasil hoje são um segmento da sociedade brasileira extremamente ativo, que consegue efetivamente participar no centro do cenário político brasileiro, como isso não ocorria 20 anos atrás, por exemplo. A mesma coisa as sociedades, de forma geral, os negros, né? Não apenas os quilombolas, mas, de forma geral, as reivindicações das sociedades de matriz africana, de forma geral, não importa o nome que nós queiramos dar a isso, hoje tem uma presença, uma demanda política muito forte. As mulheres também. As mulheres hoje têm uma presença na sociedade
no sistema político e na sociedade brasileira, na imprensa, na ciência, etc., muito maior do que tinham 20 anos atrás. Tudo isso ainda é muito pouco. As mulheres têm que ter uma posição muito mais forte, os indígenas têm que ter uma posição muito mais forte, os negros têm que ter uma posição muito mais forte. Mas houve um progresso muito grande. Onde não houve progresso, lamento dizer, houve progresso, mas foi pequeno, foi insuficiente, foi muito menor do que esses segmentos ao que eu me referia, é a universidade. A universidade brasileira, não estou falando da Unicamp, estou falando da universidade brasileira, de forma geral. A universidade brasileira permanece ainda uma instituição profundamente conservadora, profundamente inerte, profundamente apática em relação ao dever que ela tem de reagir em relação às crises, cuja identificação é mérito da universidade. Nós temos que levar em consideração, se nós sabemos tudo isso que nós sabemos, é em grande parte por causa da universidade. Mas a universidade, se ela tem esse mérito, ela não está tendo o mérito de agir em função daquilo que ela sabe. E é isso que é uma contradição que, a meu ver, se expressa de forma geral na sociedade, mas se expressa de forma aguda na universidade. Nós temos ainda currículos na universidade que estão ensinando o quê para os alunos? Nós estamos ensinando aos engenheiros a produzir mais máquinas, é isso que nós precisamos? Nós estamos formando agrônomos que querem fazer com que aumente a produtividade agrícola, é isso que nós precisamos? Entende? Nós estamos ainda tendo um paradigma de conhecimento, de formação profissional, que é típico do século XX. Quando nós estamos hoje numa situação em que, aquilo que você se referiu, uma janela, nós temos uma janela de oportunidade de um decênio, se tanto, para diminuir de forma significativa a velocidade do colapso em que nós estamos sofrendo. Né? E, portanto, a universidade teria que reformular completamente o seu currículo. Em que sentido? No sentido de uma atividade econômica que diminua a interferência antrópica no sistema Terra. É isso que é desenvolvimento. Desenvolvimento significa ser capaz de caber dentro de um sistema do qual nós dependemos, sem destruí-lo. O resto é coisa de economistas antiquados, que ficam falando em PIB, que ficam falando em taxa de investimento. É uma linguagem do século XX, uma linguagem onde havia ainda a ilusão de que um planeta pudesse aguentar o nível de atividade econômica que nós temos. Então, a universidade está em defasagem. Era uma defasagem muito grande. E isso me preocupa muito. Me preocupa, claro, deve preocupar todos nós. Né? Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Queria agradecer e pedir para você deixar aqui as suas considerações, sua mensagem para a gente encerrar a gravação desse episódio. Olha, muito obrigado, então, por essa oportunidade. O que eu tenderia a reforçar como aquilo que me parece a mensagem mais importante, e sobretudo para uma audiência que é sobretudo uma audiência universitária, é que os estudantes, nós todos, mas sobretudo os estudantes, os jovens, não devem perder a esperança. Nós podemos ainda mudar o curso dos acontecimentos se nós tivermos a clareza, o empenho, a coragem de agir em função daquilo que nós sabemos que é a nossa prioridade. E a nossa prioridade é a sobrevivência, como espécie, como sociedade, e como uma espécie que tem uma relação não destrutiva com o não humano, de forma geral. Né? Com as paisagens, com as outras espécies, com as águas, com o ar que nós respiramos e assim por diante. Então, é isso que nós precisamos, ao meu ver, transmitir para os alunos. E eu diria mais, é isso que os alunos precisam transmitir para os professores, porque talvez os alunos saibam mais do que os professores, do que a gente imagina, porque eles são exatamente de uma geração que sabe que está sofrendo as consequências daquilo que a minha geração produziu. Então, é essa a mensagem, é de coragem e de esperança para que as novas gerações, essas que estão entrando na universidade agora, tomem as rédeas, né? E sejam capazes, então, de alguma maneira, de definir o seu próprio destino.
Termina aqui mais um episódio do podcast Conexão à Unicamp. Agradecemos a participação do nosso convidado, o professor Luiz Marques, livre docente aposentado e colaborador do Departamento de História do IFISH da Unicamp. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos próximos episódios do podcast Conexão à Unicamp. Até lá!